Um novo dia se inicia, e talvez você tenha acordado com o corpo de pé, mas com a alma ainda cansada. Talvez ninguém saiba o que você carregou durante a noite. Talvez você tenha dormido pedindo respostas, tentando entender por que algumas coisas demoram tanto, por que certas portas parecem fechadas, por que o coração da gente, às vezes, sorri por fora e chora por dentro. Mas antes de você levantar correndo para resolver tudo, antes de pegar o celular, antes de pensar nas contas, nos problemas, nas pessoas, nas cobranças e nas preocupações, pare um pouco aqui comigo. Respira. Deus te permitiu viver mais um dia. E isso não é pouca coisa. Jesus nos ensinou uma oração simples, mas profunda. Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6:9. Repare, meu irmão, Jesus não começou dizendo meu problema, minha dor, minha pressa, minha angústia. Ele começou dizendo Pai, porque antes de qualquer necessidade existe um relacionamento. Antes de qualquer pedido, existe um Deus que ouve. Antes de qualquer luta, existe um Pai que cuida. Então, se essa oração chegou até você agora, não é por acaso. Fica até o final, porque hoje nós vamos começar o dia colocando o coração no lugar certo, nas mãos de Deus. Já deixa o seu like com carinho, se inscreve no canal se essa mensagem falar com você e caminhe comigo nessa oração. Senhor, ensina-nos a começar este dia do jeito certo, não pela ansiedade, mas pela fé. Não pelo medo, mas pela confiança, não pela pressa, mas pela tua presença. E se você crê que Deus está cuidando da sua vida, comenta agora. Eu confio em Deus. Quando Jesus nos ensina a dizer Pai Nosso, Ele está abrindo diante de nós uma porta de descanso que muita gente passa a vida inteira procurando em lugares errados. Porque, meu irmão, minha irmã, o coração humano tenta encontrar segurança em tantas coisas. No dinheiro que entra, no emprego que parece estável, na resposta que alguém prometeu dar, no controle da agenda, na aprovação das pessoas, nos planos bem organizados, nos contatos certos, nas portas que se abrem. E é claro que tudo isso pode ter o seu lugar na vida, mas nada disso consegue ocupar o lugar que só o Pai ocupa. Porque quando falta a consciência de que Deus é Pai, até aquilo que a gente tem parece pouco, até a bênção parece frágil, até a conquista parece ameaçada. Mas quando a alma entende, de verdade, que existe um Pai nos céus olhando por ela, ouvindo o que ninguém ouve, vendo o que ninguém vê e sustentando o que ninguém consegue sustentar, algo muda por dentro. O problema talvez continue ali. A conta talvez ainda precise ser paga. A conversa difícil talvez ainda precise acontecer. A decisão talvez ainda precise ser tomada. Mas o coração já não enfrenta tudo como órfão. E isso é uma diferença enorme, porque o órfão espiritual vive tentando provar que merece existir, tentando resolver tudo sozinho, tentando se defender de tudo e de todos, tentando controlar o amanhã com as forças de hoje. Mas o filho aprende a respirar e dizer, Pai, eu não consigo carregar isso sozinho, mas eu sei que estou diante de Ti. Jesus poderia ter começado a oração com palavras grandiosas, distantes, difíceis. Ele poderia ter ensinado uma oração cheia de expressões que impressionassem os homens. Mas ele começou de forma simples e profunda. Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6:9. E nessa primeira frase já existe um abrigo para a alma cansada. Porque Pai fala de relacionamento. Nosso fala de pertencimento e que estás nos céus fala de soberania. Ou seja, Deus não é apenas próximo. Ele também é poderoso. Ele não é apenas amoroso, Ele também governa. Ele não é apenas Pai, Ele é Pai nos céus. Isso significa que Ele não está limitado ao que limita você. Ele não está preso ao que prende você. Ele não se confunde com a sua confusão, não se desespera com a sua pressa, não perde o controle quando você perde a calma.
Ele está nos céus, mas não está distante do filho que ora. Ele reina acima de tudo, mas se inclina para ouvir o coração humilde. E é por isso que essa oração é tão forte para começar o dia. Porque antes de você colocar os pés no chão, antes de responder mensagens, antes de olhar notícias, antes de se preocupar com tudo que ainda nem aconteceu, Jesus te convida a lembrar: você tem pai. E quem tem pai não precisa começar o dia como se estivesse perdido no mundo, entregue ao acaso, abandonado à própria sorte. Não. Você pode começar dizendo: Pai nosso. Talvez pareça pouco para quem está acostumado a medir as coisas pelo barulho, pelo tamanho, pela urgência, mas para quem crê, essa frase é um chão. É como se, no meio da madrugada da alma, uma luz se acendesse devagar. Não uma luz que agride os olhos, mas uma luz que aquece por dentro. Pai nosso. Há dias em que a gente nem sabe pedir. Há dias em que a garganta aperta, a mente fica cheia, o coração fica pesado e a oração parece não sair. Mas Jesus, sabendo da nossa fraqueza, nos deu um caminho. Ele não disse que precisaríamos impressionar Deus com discursos longos. Pelo contrário, em Mateus 6:6, ele ensinou que quando orarmos, devemos entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai que vê em secreto. Repare nisso, o Pai vê em secreto. Que consolo há nessa verdade, porque existem dores que você não consegue explicar sem se quebrar. Existem situações que você evita contar porque tem medo de ser mal interpretado. Existem lágrimas que caem quando ninguém está olhando. Existem cansaços que não aparecem no rosto, batalhas que não aparecem nas fotos, feridas que não viram assunto porque doem demais. Mas o Pai vê. E o que Ele vê em secreto não é apenas o que você faz. Ele vê o que você sente, o que você teme, o que você tenta vencer, o que você não consegue colocar em palavras. Ele vê a sua luta para continuar sendo gentil, mesmo estando ferido. Ele vê a sua tentativa de permanecer firme, mesmo quando por dentro tudo parece balançar. Ele vê quando você sorri para não preocupar ninguém. Ele vê quando você se cala porque não quer criar conflito. Ele vê quando você ora baixinho, quase sem voz, porque a alma não tem mais força para gritar. E se o Pai vê, meu irmão, minha irmã, então a sua dor não está invisível. Talvez pessoas tenham passado por você sem perceber. Talvez alguém tenha minimizado o que você sente. Talvez tenham dito que era exagero, que era fraqueza, que era coisa da sua cabeça. Mas o Pai vê em secreto. E quando o Pai vê, Ele sabe cuidar sem fazer espetáculo. Às vezes, Deus não muda primeiro o cenário. Ele muda o coração para atravessar o cenário com fé. Às vezes, Deus não responde do jeito que a gente espera. Ele sustenta a gente enquanto a resposta amadurece. Às vezes, Deus não tira imediatamente a pressão. Ele ensina a alma a descansar, mesmo debaixo de pressão. E isso não é abandono. Isso é cuidado profundo. Porque o Pai não cuida apenas do que está fora. Ele cuida do que está dentro. Jesus disse em Mateus 6:26 para olharmos as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial as alimenta. Depois ele pergunta: não tendes vós muito mais valor do que elas? Essa pergunta precisa entrar no coração logo pela manhã, porque a ansiedade gosta de convencer você de que ninguém se importa. A preocupação gosta de sussurrar que tudo depende exclusivamente das suas mãos. O medo gosta de pintar o futuro com cores escuras. Mas Jesus aponta para as aves e diz: olhe, veja, perceba, o Pai cuida. E se Ele cuida de criaturas tão pequenas, passageiras, frágeis, como não cuidará dos seus filhos? Isso não significa que a vida será sem luta. A Bíblia nunca prometeu uma caminhada sem aflições. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33.
A diferença é que a aflição não tem a palavra final sobre quem pertence ao Pai. A luta pode visitar a casa, mas não governa a alma. A tempestade pode bater na janela, mas não arranca Deus do trono. O medo pode tentar falar alto, mas a voz do Pai continua dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Então, quando você acorda e diz Pai Nosso, você não está repetindo uma frase religiosa de maneira vazia. Você está reposicionando o coração diante da verdade. Você está dizendo: eu não sou definido pela minha ansiedade. Eu não sou definido pelo problema de hoje. Eu não sou definido pela opinião de quem não conhece a minha história. Eu sou filho. Eu pertenço ao Pai. E se pertenço ao Pai, existe cuidado sobre mim. E como isso muda o jeito de viver. Porque há pessoas que começam o dia já vencidas por dentro. Antes mesmo de algo acontecer, elas já estão sofrendo pelo que pode dar errado. Antes mesmo de receber uma notícia, já imaginam o pior. Antes mesmo de uma conversa, já constroem 1000 cenários de dor. Mas a oração do Pai Nosso nos ensina a voltar para o centro. Ela nos ensina que a primeira realidade do dia não é o problema, é Deus. A primeira notícia não é a dificuldade, é que existe um Pai nos céus. A primeira verdade não é o tamanho da luta, é o tamanho do cuidado de Deus. E esse cuidado não é pequeno, não é frio, não é calculado como quem cumpre obrigação. É cuidado de Pai. O filho pode não entender todos os caminhos, mas pode confiar no caráter do Pai. O filho pode não ter todas as respostas, mas pode descansar na presença do Pai. O filho pode atravessar noites difíceis, mas sabe que amanhã não chega sem que Deus tenha visto cada minuto da noite. E talvez seja isso que você precisava ouvir hoje. Deus viu. Deus viu quando você tentou ser forte. Deus viu quando você quase desistiu de conversar, de tentar, de continuar. Deus viu quando você se sentiu pequeno diante de uma situação grande demais. Deus viu quando você achou que sua oração não passava do teto. Mas, meu irmão, a oração sincera não precisa ser bonita para subir. Ela precisa ser verdadeira. Um suspiro diante de Deus pode carregar mais fé do que um discurso feito para impressionar pessoas. Uma lágrima entregue ao Pai pode falar mais do que muitas palavras ditas sem coração. Davi escreveu: Tu contaste as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Salmos 56:8. Que imagem poderosa! Deus não trata suas lágrimas como coisas sem valor. Ele não as despreza. Ele não as ignora. O Pai que vê em secreto também conhece a história de cada lágrima. Por isso, não se apresse em achar que Deus se esqueceu de você só porque ainda há perguntas sem resposta. O silêncio de Deus não é ausência de Deus. Muitas vezes, no silêncio, Ele trabalha mais fundo do que a gente percebe. Muitas vezes, Ele está formando paciência, amadurecendo fé, quebrando orgulho, curando feridas, ensinando dependência. E aqui está uma verdade difícil, mas necessária. Muitas vezes, nós queremos apenas que Deus mude as circunstâncias. Mas o Pai também quer formar filhos parecidos com Cristo. Ele quer que a nossa confiança não dependa apenas de dias fáceis. Ele quer que a nossa fé não seja apenas uma frase, mas uma raiz. Uma raiz que desce fundo quando o vento sopra forte. Uma raiz que encontra água onde os olhos só veem terra seca. Uma raiz que permanece quando as folhas balançam. E é por isso que começar o dia dizendo Pai Nosso é tão importante. Porque essa oração vai arrancando a alma da superficialidade e levando para um lugar mais profundo. Ela nos lembra que a vida não começa no relógio, começa em Deus. Não começa nas obrigações, começa na presença. Não começa no barulho de fora, começa na voz do Pai por dentro. E quando essa voz se torna mais real do que os ruídos do mundo, a gente não fica imune às lutas, mas fica mais firme diante delas. A
Há uma beleza muito grande no fato de Jesus ter dito Pai Nosso, e não apenas Pai Meu, porque a oração também nos cura do isolamento. Ela nos lembra que a fé não é uma caminhada egoísta, fechada em nós mesmos. Quando dizemos Pai Nosso, reconhecemos que fazemos parte de uma família espiritual. Existem outros irmãos chorando, lutando, esperando, recomeçando, buscando forças, clamando de madrugada, tentando permanecer fiéis em meio às pressões da vida. E isso nos ensina humildade e compaixão. Porque às vezes a nossa dor fica tão grande diante dos nossos olhos que esquecemos que há outros corações também precisando de cuidado. Mas Jesus nos ensina a orar no plural. Pai Nosso, Pão Nosso, perdoa-nos, livra-nos. A oração cristã nos aproxima de Deus e também nos aproxima do próximo. Ela nos tira do centro e coloca Deus no centro. Ela nos lembra que o Pai que cuida de mim também cuida do meu irmão. O Pai que me sustenta também sustenta aquela pessoa que eu talvez não compreenda. O Pai que me perdoa também me chama a perdoar. Então, logo no início da oração, Jesus já vai quebrando a dureza do coração humano. Ele nos ensina que ninguém vence de verdade sozinho. Ninguém amadurece sozinho, ninguém precisa carregar tudo sozinho. Deus nos chama para a presença dele, mas também nos ensina a olhar uns para os outros com misericórdia. E talvez hoje, enquanto você ora, Deus também esteja te lembrando de alguém. Alguém que precisa receber uma mensagem, alguém que precisa ser perdoado, alguém que precisa de uma palavra de esperança, alguém que por fora parece bem, mas por dentro está pedindo socorro em silêncio. Porque quando a gente entende que Deus é Pai Nosso, começa a perceber que a vida do outro também importa. E o coração vai ficando mais parecido com o de Jesus, não perfeito por esforço humano, mas quebrantado pela graça. A Bíblia diz em Romanos 8:15 que não recebemos espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Isso é muito profundo, porque o medo escraviza, mas a adoção traz identidade. O medo diz, você está sozinho. A adoção diz, você pertence. O medo diz, você precisa provar seu valor. A adoção diz, você foi recebido pela graça. O medo diz, se você falhar, acabou. A adoção diz, levante-se e volte para o Pai. E é aqui que muita gente precisa ser curada, porque há pessoas que até acreditam em Deus, mas se aproximam dele como se ele estivesse sempre irritado, sempre distante, sempre pronto para rejeitar. Carregam imagens quebradas, experiências humanas dolorosas, ausências, rejeições, palavras duras, feridas antigas e acabam imaginando Deus a partir dessas dores. Mas Jesus veio revelar o Pai. Ele disse, quem me vê a mim vê o Pai. João 14:9. Então, quando você quiser saber como o Pai trata os quebrantados, olhe para Jesus. Veja Jesus acolhendo os cansados. Veja Jesus tocando os intocáveis. Veja Jesus chamando pecadores ao arrependimento sem desprezar suas almas. Veja Jesus chorando com os que choram. Veja Jesus olhando para Pedro depois da queda e ainda restaurando o seu chamado. Veja Jesus na cruz, abrindo caminho para que nos aproximemos de Deus. Esse é o coração do Pai revelado no Filho. Um Pai santo, sim. Um Pai justo, sim. Mas também um Pai misericordioso, que chama o Filho para perto, não para longe. Isso não significa tratar o pecado com leveza. A graça de Deus não nos autoriza a viver de qualquer jeito. Ela nos chama para uma vida nova, mas é justamente porque Deus é Pai que Ele corrige, orienta, disciplina, levanta e conduz. Hebreus 12:6 diz que o Senhor corrige a quem ama. A correção do Pai não é rejeição, é cuidado. Às vezes, Deus nos impede de continuar em caminhos que pareciam bons, mas estavam nos afastando dele. Às vezes, Ele permite que certas portas se fechem porque conhece o fim antes do começo.
Às vezes, Ele nos chama ao secreto porque sabe que o barulho de fora está roubando a nossa sensibilidade. E no secreto, longe dos aplausos, longe da necessidade de parecer forte, longe da obrigação de responder "está tudo bem", quando não está, o Pai nos encontra. Ali no quarto fechado, Ele não exige máscaras. Você não precisa fingir alegria se está quebrado. Não precisa organizar frases perfeitas se só consegue dizer "Pai, me ajuda". Não precisa esconder a fraqueza, porque Deus não se assusta com aquilo que Ele já conhece. E essa talvez seja uma das maiores libertações da oração. Diante do Pai, você pode ser verdadeiro. Pode dizer que está cansado, pode confessar que está com medo, pode admitir que precisa de sabedoria, pode reconhecer que não sabe o que fazer. E quando fazemos isso, não estamos diminuindo a fé, estamos colocando a fé no lugar certo. Fé não é fingir que nada dói. Fé é levar a dor ao Pai. Fé não é negar a realidade. Fé é reconhecer que Deus é maior que a realidade visível. Fé não é ter controle de tudo. Fé é confiar no Pai, quando o controle escapa das nossas mãos. Por isso, meu irmão, minha irmã, não comece este dia tentando ser Deus da sua própria vida. Não carregue o peso de controlar tudo. Não tente prever cada detalhe do futuro como se sua paz dependesse disso. Jesus já nos ensinou o caminho, Pai Nosso. Comece por aí. Antes de pedir pão, diga Pai. Antes de pedir livramento, diga Pai. Antes de pedir portas abertas, diga Pai. Antes de pedir respostas, diga Pai. Porque a maior bênção não é apenas receber coisas das mãos de Deus, é pertencer ao coração de Deus. E quando você pertence ao Pai, até as respostas que ainda não vieram ficam debaixo da confiança. Você aprende a esperar sem se destruir por dentro. Aprende a trabalhar sem viver escravo da ansiedade. Aprende a planejar sem transformar seus planos em ídolos. Aprende a descansar sem culpa, porque sabe que Deus continua trabalhando mesmo quando você dorme. O Salmo 127:2 diz que Deus dá o sono aos seus amados. Que verdade preciosa para uma geração tão cansada, tão acelerada, tão inquieta. Há pessoas que deitam, mas não descansam. Param o corpo, mas a mente continua correndo. Fecham os olhos, mas o coração continua tentando resolver o amanhã. E Deus, como Pai, nos chama a confiar também no descanso. Porque descansar não é descuidar. Descansar é reconhecer que o mundo não depende das nossas mãos. O Pai continua sendo Pai quando você não consegue resolver tudo. O Pai continua sendo Pai quando você não entende. O Pai continua sendo Pai quando você precisa recomeçar. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem em um momento em que se sente fraco, pequeno, esquecido ou pressionado. Talvez o seu dia esteja começando com perguntas demais. Talvez você esteja tentando encontrar forças para enfrentar algo que ninguém sabe. Então, receba esta palavra com carinho. Você tem Pai. E o Pai não perdeu você de vista. Ele conhece o seu levantar e o seu assentar, de longe entende o seu pensamento, como diz o Salmo 139:2. Ele sabe o que pesa, sabe o que falta, sabe o que machucou, sabe o que você ainda não conseguiu superar, sabe as áreas onde você precisa crescer, sabe as tentações que tentam te puxar, sabe as escolhas que estão diante de você. E porque Ele sabe, você pode orar com sinceridade. Pai, guia-me hoje, guarda minha boca, acalma meu coração, ensina-me a responder com mansidão. Dá-me sabedoria nas decisões, livra-me do mal, ajuda-me a confiar no teu cuidado, não me deixes viver como se eu estivesse só. E então, ao longo do dia, quando a preocupação tentar voltar, repita por dentro: Pai Nosso. Quando vier uma notícia inesperada, diga Pai Nosso. Quando alguém te ferir com palavras, diga Pai Nosso. Quando a ansiedade tentar acelerar sua respiração, diga Pai Nosso. Não como repetição vazia, mas como lembrança viva.
O Pai está comigo. O Pai me vê. O Pai me ouve. O Pai me conduz. O Pai sabe o caminho. O Pai é soberano. O Pai é bom. E ainda que eu não entenda tudo hoje, eu posso confiar nele hoje. Porque a fé não vive apenas de grandes momentos. Ela se sustenta nas pequenas entregas diárias. É no começo da manhã, no silêncio da alma, na escolha de não se render ao desespero, no gesto de abrir o coração diante de Deus, que muita coisa começa a mudar. Talvez por fora ninguém perceba, mas por dentro o coração vai sendo fortalecido, a alma vai se lembrando de quem é, o medo vai perdendo espaço, a presença do Pai vai ocupando os lugares onde antes havia inquietação. E o dia, que parecia pesado demais, começa a ser atravessado com uma paz que não vem das circunstâncias, mas de Deus. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina a não andar ansiosos por coisa alguma, mas apresentar nossos pedidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Essa paz não é explicada pela lógica humana. Ela não depende de tudo estar resolvido. Ela vem de entregar tudo ao Pai. Então, hoje, antes de seguir, faça essa entrega. Diga com fé: Pai, este dia é teu. Minha casa é tua. Minha família é tua. Minhas decisões são tuas. Minhas preocupações estão diante de ti. Minhas dores não estão escondidas de ti. Minhas fraquezas não te afastam de mim. Elas me lembram que eu preciso de ti. Ensina-me a viver como filho, não como órfão. Ensina-me a confiar no teu cuidado, mesmo quando o caminho parece incerto. Ensina-me a descansar na tua presença, mesmo quando ainda existem perguntas. Porque eu sei que o Senhor está nos céus, mas também está perto dos que têm o coração quebrantado, como diz o Salmo 34, 18. E se o Senhor está perto, eu posso continuar. Se o Senhor é Pai, eu não estou sozinho. Se o Senhor cuida das aves e veste os lírios, também cuidará de mim, segundo a tua vontade. Que este dia comece com essa certeza: eu pertenço ao Pai. E quem pertence ao Pai não caminha abandonado, não vive sem direção, não chora sem ser visto, não ora sem ser ouvido, não atravessa o vale sem companhia. O Pai vai à frente, o Pai sustenta no meio, o Pai acolhe no fim. E quando a noite chegar, que o meu coração possa olhar para trás e reconhecer, mesmo nos detalhes simples: o Pai esteve comigo. Amém. Quando Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, Ele está nos chamando para uma confiança simples, profunda e diária. E olha, meu irmão, minha irmã, como isso fala com a nossa vida, porque a gente gosta de saber o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo. A gente quer entender tudo antes de descansar. A gente quer que Deus mostre o mês inteiro, o ano inteiro, a resposta inteira, a solução completa, o mapa aberto do começo ao fim. Mas Jesus nos ensina a orar de outro jeito. Ele não diz: dá-nos hoje o pão de todos os anos. Ele não diz: dá-nos hoje todas as respostas da vida. Ele não diz: dá-nos hoje a garantia de que nunca teremos dificuldades. Ele ensina: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:11. E essa frase tão simples carrega uma sabedoria que confronta a ansiedade do nosso coração. Porque a ansiedade quer viver amanhã antes da hora. A ansiedade acorda cedo e já começa a perguntar: e se não der certo? E se faltar? E se eu perder? E se a resposta não vier? E se aquela conversa for ruim? E se aquela porta fechar? E se o futuro for pesado demais? E quando a alma entra nesse caminho, o corpo ainda está no presente, mas o coração já está perdido em um amanhã que nem chegou. Por isso Jesus, com ternura e firmeza, nos chama de volta para hoje. Ele nos ensina a pedir o pão de hoje, a graça de hoje, a força de hoje, a sabedoria de hoje, o livramento de hoje. Não porque Deus seja limitado, mas porque nós precisamos aprender a depender dele passo a passo.
A fé não é apenas confiar em Deus para o fim da história, é confiar em Deus no meio do caminho, no pedaço de estrada que os nossos olhos conseguem enxergar agora. E talvez seja exatamente isso que você precise ouvir neste momento. Deus não te chamou para carregar o peso de todos os dias de uma vez. Ele te chamou para viver este dia com Ele. Jesus disse em Mateus 6,34: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Essa palavra não é um convite à irresponsabilidade. Jesus não está dizendo para a gente viver de qualquer jeito, sem planejar, sem trabalhar, sem cuidar da família, sem honrar compromissos. Não é isso. A Bíblia valoriza a sabedoria, o trabalho, a prudência e a responsabilidade. Mas existe uma diferença muito grande entre ser responsável e ser escravo da preocupação. Ser responsável é fazer a sua parte diante de Deus. Ser escravo da preocupação é tentar fazer a parte de Deus com as suas próprias mãos. Ser responsável é semear hoje com fé. Ser escravo da preocupação é arrancar a semente da terra todos os dias para ver se ela já cresceu. Ser responsável é organizar a vida com sabedoria. Ser escravo da preocupação é perder a paz, tentando controlar tudo o que não depende só de você. E Jesus sabe que o coração humano tem essa tendência. Ele sabe que a gente sofre antes da hora. Sabe que a gente imagina dores que talvez nunca aconteçam. Sabe que a gente cria diálogos inteiros na mente, responde pessoas que ainda nem falaram, teme perdas que ainda nem chegaram, carrega fardos que Deus não colocou sobre os nossos ombros. Por isso, Ele nos ensina a pedir o pão de cada dia, porque o pão de hoje é suficiente para hoje, a graça de hoje é suficiente para hoje, a presença de Deus hoje é suficiente para hoje. E aqui existe uma verdade bonita. Deus não alimentou Israel no deserto com estoque para 40 anos. Ele enviava o maná diariamente. Em Êxodo 16, o povo recebeu do céu o alimento necessário para cada dia. Quem tentava guardar mais do que devia, via aquilo se perder. Deus estava ensinando uma nação inteira a confiar nele todos os dias. Era como se o Senhor dissesse: eu não quero apenas que vocês tenham comida nas mãos. Eu quero que vocês aprendam a confiar no meu cuidado. Porque o problema do ser humano não é apenas a falta de provisão. Muitas vezes, o problema é a falta de descanso, mesmo quando a provisão chega. Deus dá o maná hoje, mas o coração ansioso pergunta: e amanhã? Deus sustenta hoje, mas a mente inquieta responde: e depois? Deus abre uma porta hoje, mas o medo já começa a imaginar a próxima parede. E, meu irmão, minha irmã, isso cansa a alma. Cansa porque ninguém foi criado para viver fugindo de ameaças imaginárias o tempo todo. Ninguém foi criado para transformar cada manhã em um tribunal do futuro. Ninguém foi criado para acordar e já colocar sobre si o peso de tudo que ainda não aconteceu. Jesus nos chama para algo mais leve, mais verdadeiro, mais santo. Pai, dá-me hoje o pão necessário. Dá-me hoje o que eu preciso para permanecer de pé. Dá-me hoje discernimento. Dá-me hoje paciência. Dá-me hoje mansidão. Dá-me hoje coragem. Dá-me hoje um coração limpo. Dá-me hoje a força que eu não tenho. Quando oramos assim, o nosso coração começa a ser educado pela fé. A gente começa a perceber que nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem toda resposta precisa vir hoje. Nem toda porta precisa se abrir no momento em que a gente quer. Há coisas que Deus entrega aos poucos, porque se entregasse tudo de uma vez, talvez o nosso coração não saberia lidar. Há respostas que Deus amadurece no silêncio. Há direções que Ele revela no caminho, não antes da caminhada. Abraão saiu sem saber exatamente para onde ia, mas confiando naquele que o chamou, como vemos em Hebreus 11:8. O povo atravessou o deserto, seguindo a nuvem e a coluna de fogo, um dia de cada vez.
Os discípulos seguiram Jesus sem compreender todos os detalhes do que viria, mas foram aprendendo na convivência com o Mestre. E nós também somos chamados a caminhar assim. Não com negligência, mas com dependência. Não com desespero, mas com fé. Não exigindo que Deus nos entregue o controle, mas entregando a Ele aquilo que nunca esteve realmente sob o nosso controle. E quando Jesus fala do pão, Ele fala da nossa necessidade real. Deus sabe que você precisa de sustento. Deus sabe que existe conta, trabalho, casa, família, responsabilidade, cansaço, compromisso, decisão. Deus não despreza essas coisas. O Pai Nosso não é uma oração desconectada da vida. Pelo contrário, é uma oração que entra na cozinha, na mesa, no trabalho, no quarto, na rua, nas contas, na rotina. Jesus nos ensina a pedir pão porque Deus se importa com a vida concreta dos seus filhos. Ele não cuida apenas da parte espiritual, como se o restante da nossa existência não importasse. O Pai conhece as necessidades do corpo e da alma. Ele sabe quando falta alimento, mas também sabe quando falta paz. Sabe quando falta dinheiro, mas também sabe quando falta direção. Sabe quando falta uma oportunidade, mas também sabe quando falta perdão dentro do coração. Por isso, o Pai Nosso continua. Depois do pão, Jesus nos ensina a dizer: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. E isso é muito forte, porque nos mostra que o dia não precisa apenas de provisão, o dia precisa de reconciliação. Não basta ter pão na mesa se a alma está envenenada pela mágoa. Não basta ter agenda cheia se o coração está vazio de misericórdia. Não basta pedir que Deus abra caminhos se a gente insiste em caminhar com feridas mal cuidadas, ressentimentos antigos, palavras presas na garganta e lembranças que continuam mandando na nossa paz. Tem gente que acorda pedindo um dia novo, mas leva para dentro dele o peso do dia velho. Pede paz, mas segura rancor. Pede direção, mas continua alimentando pensamentos de vingança. Pede leveza, mas não solta aquilo que já virou prisão por dentro. E Jesus, com amor, coloca o perdão dentro da oração diária, não como algo secundário, mas como parte essencial da vida com Deus. Porque todos os dias precisamos ser perdoados e todos os dias precisamos aprender a perdoar. Isso não significa fingir que nada aconteceu. Não significa chamar o mal de bem. Não significa se colocar novamente em situações de abuso ou destruição. Perdoar diante de Deus é entregar a cobrança nas mãos do justo juiz. É deixar de ser prisioneiro da ferida. É pedir que Deus limpe o coração para que aquilo que fizeram contra você não continue governando quem você está se tornando. E isso, meu irmão, minha irmã, também é pão para a alma, porque há pessoas alimentadas por fora e famintas por dentro. Há pessoas com casa, trabalho, rotina e aparência de normalidade, mas com o coração adoecido por mágoas que nunca foram apresentadas ao Pai. Por isso, a oração precisa ser completa. Senhor, dá-me o pão, mas também limpa o meu coração. Dá-me provisão, mas também me ensina a perdoar. Dá-me força, mas também me livra de carregar dentro de mim aquilo que me afasta de Ti. E depois, Jesus nos ensina a pedir: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Perceba como o Pai Nosso abraça o dia inteiro. Ele começa nos colocando diante do Pai, nos ensina a buscar o reino, nos conduz à dependência diária, nos leva ao perdão e nos coloca debaixo da proteção de Deus. Porque o dia não traz apenas necessidades, o dia também traz tentações, o dia traz escolhas, traz palavras que podem ferir, traz convites que parecem pequenos, mas podem nos afastar de Deus. Traz irritações que testam a nossa mansidão, traz preocupações que tentam roubar a nossa confiança, traz oportunidades de agir com fé ou de agir pelo medo,
traz caminhos que parecem fáceis, mas que podem custar a paz da alma. Por isso não basta pedir o pão, precisamos pedir livramento. Não basta pedir provisão, precisamos pedir discernimento. Não basta pedir que Deus nos ajude a chegar onde queremos. Precisamos pedir que Ele nos impeça de entrar onde não devemos, porque há portas abertas que não vêm de Deus. Há atalhos que cobram caro. Há conversas que começam leves e terminam contaminando o coração. Há decisões que parecem resolver o problema de hoje, mas criam um peso maior amanhã. Então, pela manhã, a oração do Pai Nosso nos ensina a dizer: Pai, guarda-me de mim mesmo, guarda-me das minhas pressas, guarda-me das minhas respostas duras, guarda-me dos desejos desordenados, guarda-me das escolhas feitas no impulso, guarda-me do mal que eu vejo e também do mal que eu não consigo perceber. Isso é importante, porque muitas vezes a gente pede a Deus para mudar as circunstâncias, mas se esquece de pedir que Ele governe as nossas reações. E às vezes, o maior campo de batalha do dia não está fora, está dentro. Está na língua que precisa ser dominada, está no pensamento que precisa ser levado cativo à obediência de Cristo, como ensina 2 Coríntios 10:5. Está na ansiedade que precisa ser entregue em oração. Está no orgulho que precisa se curvar. Está na comparação que precisa morrer. Está na vontade de responder no mesmo tom, de devolver a ofensa, de provar que está certo, de controlar tudo, de se fechar para não sofrer. Mas Jesus nos chama a um caminho mais alto. Ele nos ensina a viver diante do Pai, dependendo do Pai, perdoado pelo Pai, guardado pelo Pai. E quando a gente ora assim, o dia comum começa a se tornar um lugar de transformação. A cozinha vira lugar de gratidão. O caminho para o trabalho vira lugar de oração silenciosa. A conversa difícil vira oportunidade de mansidão. A espera vira escola de confiança. A rotina vira altar. Porque quando Deus governa o coração, até o ordinário se enche de presença. E então, Jesus encerra essa oração com uma declaração de entrega e adoração. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6,13. Que maneira poderosa de terminar. Depois de pedir pão, perdão e livramento, a oração não termina centralizada na necessidade humana, termina centralizada na grandeza de Deus. Isso nos ensina que a nossa vida não gira em torno apenas do que falta, do que dói, do que preocupa, do que esperamos receber. A nossa vida pertence ao reino de Deus. O poder não está nas mãos da ansiedade. A glória não pertence aos nossos medos. O governo não está nas mãos do problema. Teu é o reino, ou seja, Deus reina. Teu é o poder, ou seja, Deus pode. Tua é a glória, ou seja, o fim de todas as coisas deve apontar para Ele. E quando o coração entende isso, ele encontra descanso. Porque se o reino é de Deus, eu não preciso viver como se tudo dependesse de mim. Se o poder é de Deus, eu não preciso me desesperar diante da minha fraqueza. Se a glória é de Deus, eu não preciso transformar minha vida em uma busca cansativa por aprovação humana. Eu posso viver este dia para Ele, com Ele e por meio dEle. Meu irmão, minha irmã, pense nisso com calma. Quantas vezes a sua ansiedade nasceu da tentativa de carregar um reino que não é seu? Quantas vezes você tentou governar pessoas, resultados, tempos, respostas e cenários que pertencem a Deus? Quantas vezes você sofreu porque quis ter o poder de controlar o que só Deus controla? Quantas vezes sua alma se cansou porque buscou glória, reconhecimento, validação, aplauso, quando o coração foi criado para descansar na presença do Pai? O Pai Nosso nos reorganiza por dentro. Ele coloca Deus no centro novamente. Ele nos lembra que existe pão para hoje, perdão para o coração, livramento para a caminhada e um reino acima de todas as nossas preocupações.
Isso não apaga automaticamente as dificuldades da vida, mas muda a forma como atravessamos cada uma delas. A conta pode estar diante dos olhos, mas Deus continua sendo Pai. A decisão pode ser difícil, mas Deus continua sendo sábio. A porta pode parecer fechada, mas Deus continua reinando. A espera pode doer, mas Deus continua trabalhando. O coração pode estar cansado, mas Deus continua sustentando. Por isso, hoje, quando você pensar no futuro, não deixe que a ansiedade roube o pão do presente. Não permita que o medo de amanhã faça você desprezar a graça que Deus está dando hoje. Às vezes, a bênção do dia está em algo simples, uma palavra que acalma, uma força que aparece no momento certo, uma porta pequena que se abre, uma conversa que traz paz, uma decisão tomada com sabedoria, um livramento que você só vai entender depois. Nem sempre o cuidado de Deus vem como um grande milagre visível aos olhos de todos. Às vezes, o cuidado vem como pão diário, vem na medida certa, vem sem espetáculo, vem no detalhe, vem como sustento silencioso, vem como uma paz que ninguém consegue explicar, vem como uma certeza mansa no coração dizendo: eu estou contigo. E essa presença é suficiente para dar o próximo passo. Então, comece este dia com uma oração sincera. Pai, dá-me hoje o pão que eu preciso. Não me deixe viver preso ao medo do amanhã. Ensina-me a fazer a minha parte com responsabilidade, mas sem tentar ocupar o teu lugar. Dá-me sabedoria para trabalhar, coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado, humildade para pedir ajuda quando for necessário e fé para esperar quando a resposta ainda não vier. Perdoa as minhas falhas, limpa o meu coração, arranca de mim a mágoa que endurece a alma, o orgulho que me afasta da tua vontade e a ansiedade que tenta me convencer de que estou sozinho. Ajuda-me a perdoar como alguém que também foi perdoado. Livra-me do mal, dos caminhos que parecem bons, mas me afastam de ti, das palavras que eu não devo dizer, das decisões feitas no impulso, das tentações escondidas atrás de necessidades legítimas. Guarda a minha mente, guarda a minha casa, guarda o meu coração. Que este dia não seja governado pelo medo, mas pela tua presença. Que as minhas mãos trabalhem, mas que a minha alma descanse. Que eu faça o que preciso fazer, mas sem esquecer que o reino é teu, o poder é teu e a glória é tua para sempre. E quando o dia avançar, lembre-se dessa verdade. Deus não prometeu revelar todos os detalhes, mas prometeu estar conosco. O pão é diário porque a dependência também é diária. A graça é renovada porque a caminhada exige renovação. Lamentações 3, 22, 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque não tem fim. Renovam-se cada manhã. Cada manhã traz sua porção. Cada manhã traz um convite. Cada manhã Deus nos chama de volta à confiança. Talvez ontem tenha sido pesado. Talvez a noite tenha sido longa. Talvez você tenha errado, chorado, se preocupado demais, falado o que não devia, pensado em desistir, perdido a paciência ou sentido que a fé estava pequena. Mas hoje há misericórdia nova. Hoje há pão para hoje. Hoje há perdão para quem se volta ao Pai. Hoje há livramento para quem se coloca nas mãos de Deus. Hoje há direção para quem reconhece que precisa ser guiado. Não viva este dia como se Deus estivesse distante. Não enfrente suas responsabilidades como se você fosse órfão. Não se entregue à ansiedade como se o amanhã estivesse solto no escuro. O Pai que cuida das aves, que veste os lírios, que vê em secreto, que ouve a oração, que perdoa, que livra e que reina, continua sendo o mesmo. E se Ele te trouxe até aqui, Ele sabe conduzir você daqui em diante. Talvez você não tenha o pão do mês inteiro nas mãos, mas pode receber de Deus o pão de hoje. Talvez você não tenha todas as respostas, mas pode receber a paz de hoje. Talvez você não saiba como será o futuro, mas pode confiar no Pai hoje. E viver um dia com Deus já é uma grande vitória para a alma.
Que o seu coração termine esta oração mais leve. Que a sua mente pare de correr para lugares onde Deus não mandou você ir. Que a sua fé se lembre de que o amanhã pertence ao Senhor. Que você tenha coragem para viver o presente com obediência, gratidão e descanso. Porque o dia começa em Deus e termina em Deus. A luta pode ser sua, mas o governo é dele. A preocupação pode bater à porta, mas ela não precisa se sentar no trono do seu coração. O problema pode estar diante dos seus olhos, mas o poder continua nas mãos do Pai. E quando o Pai governa, até o dia comum se torna sagrado. Até a rotina vira lugar de encontro. Até o pão simples vira sinal de cuidado. Até a espera vira escola de fé. Até a fraqueza vira espaço para a graça. Então siga em paz, respire com fé, faça a sua parte, entregue o que você não controla, perdoe o que precisa ser entregue a Deus, peça sabedoria antes de decidir, peça livramento antes de caminhar, peça um coração limpo antes de pedir uma vida mais leve. E acima de tudo, lembre-se, o reino é dele. O poder é dele, a glória é dele. O seu dia está nas mãos do Pai, e nas mãos do Pai nada está perdido. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, nesta hora eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, sem máscaras, sem pressa e sem tentar esconder aquilo que o Senhor já conhece. Eu venho como filho que precisa do Pai. Venho reconhecendo que, sozinho, eu não consigo carregar todos os pesos, resolver todos os problemas, vencer todos os medos e entender todos os caminhos. Por isso, antes de pedir qualquer coisa, eu quero reconhecer quem o Senhor é. O Senhor é Pai, o Senhor é Santo, o Senhor é bom. O Senhor reina acima de tudo, mas também se inclina para ouvir a oração simples de quem te busca com sinceridade. Então, Pai, nesta manhã, santificado seja o Teu nome na minha vida, na minha casa, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas decisões e em cada passo que eu der hoje. Que o Teu nome seja maior do que as minhas preocupações, maior do que os meus medos, maior do que as minhas urgências e maior do que tudo aquilo que tenta tirar a minha paz. Venha o Teu reino, Senhor. Venha o Teu governo sobre mim. Não apenas sobre aquilo que eu mostro às pessoas, mas também sobre aquilo que está escondido dentro do meu coração. Governa meus sentimentos, minhas vontades, minhas reações, minhas escolhas e até os lugares da minha alma onde ainda existe confusão. Que o Teu reino venha sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre os meus caminhos, sobre as minhas conversas e sobre as decisões que eu preciso tomar. Que eu não viva este dia sendo guiado apenas pela ansiedade, pelo impulso, pela pressa ou pelo medo. Que eu seja guiado pela Tua presença. Que eu aprenda a parar antes de responder, a orar antes de decidir, a confiar antes de desesperar, a obedecer antes de tentar controlar tudo com as minhas próprias mãos. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, essa é uma oração forte, porque muitas vezes a minha vontade quer correr na frente da Tua. Muitas vezes eu peço uma porta, mas o Senhor conhece o que existe depois dela. Muitas vezes eu peço uma resposta imediata, mas o Senhor sabe que há coisas que precisam amadurecer no tempo certo. Então, eu te peço, alinha o meu coração à Tua vontade. Se eu estiver insistindo em algo que não vem de Ti, corrige o meu caminho. Se eu estiver segurando algo que preciso entregar, ensina-me a soltar. Se eu estiver tentando controlar aquilo que pertence ao Senhor, lembra-me que o Teu cuidado é mais seguro do que o meu controle. Que a Tua vontade seja feita não apenas quando ela combina com os meus planos, mas também quando ela me chama para confiar sem entender. Dá-me hoje o pão nosso de cada dia. Pai, eu Te peço pelo sustento deste dia. Sustenta a minha casa, sustenta a minha família, sustenta o meu corpo, sustenta a minha mente, sustenta a minha fé.
Dá-me o necessário para hoje. Não apenas o alimento da mesa, mas também o alimento da alma. Dá-me paz para atravessar as horas, sabedoria para lidar com as pessoas, paciência para enfrentar atrasos, coragem para resolver o que precisa ser resolvido e humildade para pedir ajuda quando eu não souber o que fazer. Não permita que a ansiedade me arraste para o amanhã antes da hora. O Senhor mesmo nos ensinou que basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Então, Pai, eu entrego o amanhã nas tuas mãos. Eu entrego aquilo que ainda não aconteceu. Entrego as conversas que eu estou imaginando, os medos que estou alimentando, as preocupações que estou carregando e os cenários que a minha mente criou. Dá-me a graça de viver o hoje contigo. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Senhor, limpa o meu coração. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas palavras duras, minhas atitudes impensadas, minha falta de fé, minha impaciência, minha ingratidão e todas as vezes em que eu tentei viver distante da tua direção. Eu não quero começar este dia carregando culpa sem arrependimento, orgulho sem quebrantamento ou pecado escondido, como se o Senhor não visse. Lava-me, renova-me, aproxima-me de ti. E também me ajuda a perdoar. O Senhor sabe quem me feriu. O Senhor sabe quais palavras ainda ecoam dentro de mim. O Senhor sabe quais lembranças ainda apertam o meu peito. Eu não quero negar a dor, mas também não quero ser governado por ela. Então, eu entrego nas tuas mãos aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Tira de mim o veneno da mágoa, a prisão do ressentimento e o peso de querer fazer justiça com as minhas próprias mãos. Ensina-me a perdoar como alguém que também foi alcançado pela misericórdia. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai, guarda-me hoje. Guarda os meus olhos daquilo que contamina. Guarda meus ouvidos daquilo que enfraquece a fé. Guarda minha boca de palavras que ferem. Guarda meus passos de caminhos que me afastam de ti. Livra-me das tentações visíveis e também das tentações disfarçadas de necessidade, de oportunidade, de prazer rápido, de resposta fácil, de atalho bonito. Livra-me do mal que vem de fora e também do mal que tenta nascer dentro de mim. Livra-me da inveja, da comparação, do orgulho, da murmuração, da dureza no coração, da incredulidade e da vontade de desistir. Quando eu estiver fraco, fortalece-me. Quando eu estiver confuso, guia-me. Quando eu estiver prestes a agir no impulso, segura-me pela tua graça. Quando eu estiver cansado, lembra-me que o Senhor renova as forças dos que esperam em ti. Isaías 40:31. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, eu termino esta oração declarando que o governo pertence ao Senhor. A minha vida não está solta no acaso. A minha história não está perdida. O meu dia não está fora do teu alcance. O teu reino é maior do que qualquer problema. O teu poder é maior do que qualquer impossibilidade. A tua glória é maior do que qualquer medo que tente se levantar contra mim. Então, eu descanso. Eu não descanso porque tudo está resolvido, mas porque o Senhor continua reinando. Eu não descanso porque sei todos os detalhes do futuro, mas porque conheço o Pai que segura o futuro em suas mãos. Eu não descanso porque sou forte, mas porque a tua graça me sustenta quando sou fraco. Que este dia seja entregue a ti do começo ao fim. Que cada passo meu seja conduzido pela tua sabedoria. Que a minha casa seja guardada pela tua presença. Que a minha mente seja protegida pela tua paz. Que o meu coração permaneça sensível à tua voz. E se em algum momento eu me sentir cansado, ansioso ou sozinho, lembra-me de voltar para esta verdade. Eu tenho Pai. E quem tem Pai não caminha abandonado. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, receba essa palavra com carinho. Deus não te trouxe até o fim desta oração por acaso.
Talvez o seu dia tenha começado com preocupações, talvez o seu coração ainda esteja tentando entender algumas coisas. Mas lembre-se, antes de qualquer resposta, você tem um Pai. E quando Jesus nos ensinou a orar dizendo Pai Nosso, Ele estava nos ensinando a descansar no cuidado de Deus, a entregar a ansiedade, a buscar o reino, a perdoar, a pedir direção e a confiar que o pão de hoje virá das mãos dele. Que esta oração acompanhe você ao longo do dia. Que no meio das tarefas, das conversas, das decisões e até dos momentos difíceis, você se lembre, o Pai vê o que está em secreto, ouve o que ninguém escuta e sustenta aquilo que você não consegue carregar sozinho. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém. Às vezes, uma simples oração enviada no momento certo pode ser o abraço de Deus para uma pessoa cansada, ansiosa ou sem forças para continuar. Seja canal de bênção hoje. Deixe o seu like, inscreva-se no canal para caminhar conosco em oração todos os dias e comenta aqui embaixo. Amém. E antes de sair, clique no vídeo que aparece na tela agora, porque Deus ainda tem uma palavra para fortalecer o seu coração.